Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um de vocês, que o dia de vocês sejam cheios da presença de Deus, você e a sua casa. O Senhor tem nos ajudado, né? Hoje é domingo, estamos concluindo a semana 2 do Alimento Diário e pela misericórdia do Senhor, durante a semana nós desfrutamos dia a dia, né? Essa porção do alimento diário que tem sustentado nós e a nossa casa. Então tem sido de extrema importância, né? Esse ruminar. E essa semana, né, que é a semana 2, o tema é o bom ministro de Cristo Jesus. Então Paulo ali encorajando Timóteo a ser esse bom ministro de Cristo Jesus. Eu e você precisamos ser esse bom ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor, nos conceda a graça para ser esse bom ministro, ministro que faz a vontade de Deus. E na segunda nós desfrutamos presbíteros adequados e o ministério da palavra. Na terça, alimentar-se das palavras da fé e seguir de perto o bom ensinamento. Quarta, o exercício do Espírito para manifestar a piedade. Depois nós vimos, né, na quinta-feira, tornar-se padrão dos fiéis e manter o padrão das sãs palavras. Depois, na sexta, várias admoestações para o jovem ministro Timóteo. Sábado, ontem, reavivar o dom e não deixar o fogo apagar. Eu preciso reavivar o meu dom, você precisa reavivar o seu dom e não deixar o fogo apagar. Ó Senhor, tem misericórdia. E hoje, domingo, cuidar de si mesmo, dos outros e buscar o progresso espiritual. Paulo fala para Timóteo, né? Timóteo, cuida, né? Cuida de si mesmo, cuida dos outros e não pare. Não fica parado, não. Busca progresso. Nós precisamos, irmãos, cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros e avançar. Não podemos achar que estamos bem, que estamos prontos e agora é só esperar a volta do Senhor. Não, precisamos ainda até a volta do Senhor continuar cuidando de nós mesmos, continuar cuidando dos outros e avançar, prosseguir. Então o versículo desse dia, né, do domingo, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a parte B, diz assim: continua nestes deveres, Paulo falando para Timóteo, né? Porque fazendo assim, Timóteo, você vai estar salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Aí Paulo falou, Timóteo, não fica parado, não fica estacionado. Continua, Timóteo. Paulo fala, continua. É algo contínuo, né? Porque nós, irmãos, não dá tempo, nós estamos próximos já da volta do Senhor, não dá para ficar parado, esperando o Senhor voltar. Deus nos deu uma incumbência, Deus nos deu uma missão, precisamos prosseguir. Paulo já falava para Timóteo naquela época, Timóteo, não para, não estaciona, não fica parado na velhice espiritual, continua, Timóteo. Irmãos, continua. Casais, continua. Jovens, continua. Adolescentes, continua. Estamos passando por momentos difíceis? Sim, muitos difíceis. Mas vamos ficar parados? Esperar a primeira dose, segunda dose, terceira dose da vacina? Não. Nós temos um compromisso com Deus. Nosso compromisso espiritual em cuidar das coisas de Deus. Paulo fala, Timóteo, continua nestes deveres. Que deveres é esse, irmãos? Deus tem nos dado a palavra profética e dentro da palavra profética nós temos sido encorajados a praticar o mover atual de Deus. Deus tem nos dado ali, né, como já nos deu durante esses anos todos, o Bucafé, o SEAP. Agora, por último, nós temos experimentado de uma maneira mais forte o Avança Jovens, dia 26, né? Toda a terra, né,
sairá para poder pregar o evangelho no sábado, o dia todo. Agora o encorajamento não só para os jovens, mas também para os adolescentes, para os jovens, os irmãos dos casais, os da melhor idade. Tem alguns lugares que até mesmo as crianças querem sair. Então o Senhor precisa ter misericórdia para que a palavra nos estimule a continuar, a não parar. Nós temos a Avança Jovem, temos o Ministério de Mulheres, temos a rede de cuidado, que tem sido algo maravilhoso. Se na sua cidade ou micro-região ainda não conseguiu ter, tenha comunhão com o cooperador, com o obreiro que cuida da sua cidade, da sua micro-região, e ganhe esse sentimento para que a rede de cuidado funcione na sua cidade. Isso aí tem alcançado as pessoas. Então hoje nós temos a colportagem dinâmica. Mas na minha cidade não tem, na minha micro-região não tem colportores dinâmicos, mas vocês podem sair pregando o evangelho e fazendo a colportagem dinâmica, que eu posso orar por você, Timóteo, continua nesses deveres. Eu preciso continuar, irmãos. Se o Senhor está falando essas coisas, eu preciso continuar. Não posso me dar o luxo ali de parar e deixar as coisas acontecerem. Sabemos que não está sendo fáceis, tem sido difíceis os dias, mas Deus está nos dando esse caminho para que possamos nos renovar. Quando eu oro por alguém, eu me sinto renovado. Eu vou ajudar essa pessoa por meio da oração, mas na realidade eu mesmo sou ajudado. Quando eu distribuo um livro, eu vou ajudar a pessoa e eu mesmo sou ajudado. Ó Senhor Jesus, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás quem? Tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então Paulo já tinha uma preocupação com Timóteo e também era uma preocupação até mesmo com ele, porque ele era alguém que ministrava a palavra, era alguém que falava do Senhor para as pessoas, e ali as pessoas precisavam estar convictas que aquele que ministrava, aquele que falava, a palavra dele tinha peso porque condizia com o viver espiritual. Então aqui diz assim no início do primeiro parágrafo, na metade: nosso viver não pode ser diferente daquilo que ensinamos. Então precisamos cuidar de nós e do ensino. Às vezes o que ensinamos está acima do que alcançamos. Isso realmente acontece, pois afinal há momentos em que falamos pela fé. Como Paulo falou em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso é que falei. Por exemplo, Paulo não era casado, a Bíblia não dá indício que Paulo fora casado, mas ele falou de uma maneira forte, com muita convicção sobre o casamento, principalmente em Coríntios, ainda exemplificou em Efésios, tipificando Cristo e a igreja. Então, quando Paulo falava ou ajudava os casais, ele tinha peso no seu falar. Então, às vezes, tem situações que nós ainda nem praticamos ou não experimentamos, mas não podemos recuar, precisamos falar pela fé. Ó Senhor Jesus, eu criei, por isso é que falei. Nós não podemos recuar. E nesses dias, irmãos, o Senhor quer nos usar ainda mais, quer nos usar toda a igreja. Todos devemos ter cuidado com essa questão. Que questão é essa, irmãos? É de, quando falarmos a palavra, o nosso viver precisa acompanhar, ou seja, o viver precisa acompanhar aquele que fala. Precisa ter esse peso, essa experiência de santificação, como as epístolas de Pedro fala, sede santo como eu sou santo, porque nós não podemos simplesmente falar a palavra e essa palavra se tornar como se fosse uma doutrina, algo que não é experimentado, algo que não é praticado. Então eu preciso me atentar, todos nós precisamos atentar. Senhor, se tem algo em mim que ainda não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu oro, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu leio, Senhor, Ele ilumina, Senhor, e me dá um coração de praticar essa palavra. As pessoas esperam isso de nós, irmãos. Teve uma vez que alguém falou conosco, na colportagem, alguns anos atrás. Eu me lembro muito bem disso. Olha, vocês praticam, vocês experimentam,
isso que está nos livros escritos, que é algo profundo, extraordinário, é algo que eu nunca vi, nem revelação que eu nunca jamais vi nesses anos meus de cristão. Será que o que vocês colocam em livros, vocês praticam? Olha só o peso, irmãos. O que está escrito, o que eu leio, é aquilo que eu experimento? Por isso que Paulo fala, Timóteo, toma cuidado, Timóteo. Você precisa prosseguir, você precisa cuidar de você mesmo e também cuidar dos outros. Ó Senhor Jesus, precisamos cuidar dos outros, apacentá-los, pastoreá-los, mas ao mesmo tempo precisamos cuidar de nós mesmos. Então é muito sério, irmãos. Olha aqui a outra pergunta. Será que nosso ensino está de acordo com a nossa pessoa? E como está a nossa pessoa diante do Senhor? Tudo isso é importante. Paulo encorajou Timóteo a continuar nestes deveres. Continuar indica perseverança. Não devemos pensar que o Senhor voltará amanhã e já podemos parar de servi-lo. Não. Antes temos de viver a vida da igreja intensamente. Quando Ele voltar, que sejamos vencedores. Para isso devemos continuar, porque isso diz respeito ao nosso estado para ser vencedor. Se a partir de hoje buscarmos o progresso, se a partir de hoje buscarmos este estado, ter o desejo de sempre melhorar, ser diligente, ter o progresso manifestado entre os irmãos, cuidar de nós mesmos e do ensino, ou seja, se continuarmos nestes deveres, quando o Senhor voltar, Ele nos encontrará fazendo assim. Essa é a importância de falar a palavra do Senhor, uma palavra que leva vida, fé, amor e encorajamento para os ouvintes. Ó Senhor Jesus, por isso que há uma preocupação daqueles que estão à nossa frente, mesmo os irmãos que estão nos servindo, né, na nossa cidade, os líderes, mesmo a obra, os apóstolos, têm uma preocupação com que nós possamos praticar essa palavra. Há um desespero, há um rogar forte, porque nós não podemos ser pessoas doutrinárias. Nós temos ouvido muita palavra, muitas revelações têm chegado até nós. Nós devemos ter esse coração de ser simples e falar, Senhor, me dê graça, Senhor. Eu tenho esse desejo de praticar essa palavra. Aí as pessoas vão olhar para nós e falar, olha, de fato Deus está no meio de vós. Como Coríntios, né, fala isso. Quando entrar alguém na igreja, vê um profetizando, outro profetizando, um invocando, outro pedindo hino, aquela alegria, aquela realidade. Aí ele fica assim, puxa, lá diz que ele dobra o joelho e fala, Deus está de fato no meio de vós. É isso, irmãos. As palavras que temos ouvido são palavras que são práticas. Então eu preciso praticar essas palavras. As pessoas precisam ver em mim aquilo que eu falo é aquilo que eu pratico. Dentro da minha casa, aquilo que eu ministro é aquilo que a esposa vê, é aquilo que os filhos veem, é aquilo que os parentes veem. Todos precisam ver Cristo em nós. Às vezes eles conseguem ouvir o nosso falar muito bom, muito bonito, mas eles também precisam casar a palavra que falamos com aquilo que nós vivemos. Então precisamos continuar avançando, né, progredindo, fazendo com que a palavra que nós temos desfrutado, ouvido durante esse tempo, seja algo real e prático para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, conceda-nos graça, Senhor, durante essa semana para praticar tudo aquilo que eu tenho lido, tudo aquilo que eu tenho ouvido, mesmo ouvindo no Zoom, ou ouvindo no IVPT, ou no canal da obra, ou no canal da igreja na sua cidade, pelo YouTube, pelo Instagram, mesmo você ouvindo muita palavra, irmãos, e nós precisamos ouvir muita palavra, nós temos essa necessidade, mas mesmo ouvindo muitas palavras, nós ainda assim conseguimos praticá-las, porque é acessível. O Senhor está dentro de nós, nos dando força, nos capacitando e nos fortalecendo para fazer com que essa palavra se torne prática. Aí sim, de fato, nós vamos nos tornar os bons ministros de Cristo Jesus.
Aleluia! Jesus é o Senhor. Um abraço a todos.